Olá, eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje vamos falar sobre morfossintaxe do substantivo. Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal, dá uma curtidinha na nossa aula, ative também o sininho das notificações para que você esteja sempre por dentro dos nossos conteúdos aqui do canal. Como já vimos em aulas anteriores, a morfossintaxe é a relação que se estabelece entre a morfologia e a sintaxe. Hoje vamos analisar como que o substantivo funciona dentro de uma oração. O substantivo poderá ser, sintaticamente falando, núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo do complemento nominal, núcleo do predicativo do sujeito, núcleo do agente da passiva e núcleo da adjunta adverbial. Substantivo como núcleo do sujeito. O aluno estudou para a prova. Veja, o aluno é o sujeito da oração. Estudou para a prova é o predicado. Porém, nós temos o que chamamos de núcleo do sujeito, que é a parte principal do sujeito. Toda vez que nós temos o que nós chamamos de núcleo, é a parte principal daquela função. Então, nós chamamos núcleo do sujeito, que é aluno, tá, gente? Não confunda com o aluno. O aluno é todo o sujeito. O núcleo do sujeito é apenas aluno. Sendo assim, aluno é substantivo, funcionando, né? Substantivo a parte morfológica, que nós estamos analisando. Agora, a sintaxe, que é núcleo do sujeito da oração. Substantivo como núcleo do objeto direto. A criança machucou o joelho. Veja que a criança é o sujeito da oração. Fizemos uma declaração sobre a criança. Machucou o joelho é o predicado, onde está o verbo da oração. Então, nós chamamos de predicado. Joelho, ou joelho, é o objeto direto. Por quê? Porque machucou é um verbo que pede um complemento. Quando falamos machucou, machucou o quê? Então, se a pergunta é o que sem a preposição, logo a resposta também será sem preposição. Então, estamos diante de um objeto direto, que é o joelho. No entanto, joelho é o núcleo do objeto direto, porque é a parte principal. Esse o não vai ser núcleo, mas sim joelho. Substantivo como núcleo do objeto indireto. Maria assistiu ao filme. Veja que Maria é o sujeito da oração. Assistiu ao filme, o predicado. Só que nós temos agora um verbo que pede um complemento com preposição. Este complemento nós chamamos, de objeto indireto, que é ao filme. Nós fazemos a pergunta, a quê? Assistiu a quê? Então, temos uma resposta que é o complemento indireto, ou objeto indireto, como queiram, tá? Pode usar as duas nomenclaturas. Às vezes, vocês encontram também complemento indireto, mas eu vou utilizar o mais clássico, que é o objeto indireto. Então, nós temos o que chamamos de núcleo do objeto indireto, que será a parte principal. Filme, exatamente. Filme é o núcleo do objeto indireto, ou seja, é um substantivo que funciona como núcleo do objeto indireto. Substantivo como núcleo do complemento nominal. João tem medo de cachorro. João é o sujeito, que é o ser, qual se fez uma declaração. Tem medo de cachorro é o predicado, que é onde está o verbo. Quando nós temos aí o verbo tem o quê? Fazemos essa pergunta. Medo de cachorro é a resposta. Temos aí, um objeto direto. Só que dentro desse objeto direto, nós temos a palavra medo. Medo pede um complemento, que nós chamamos de complemento nominal. Por quê? É um complemento que está complementando o nome do substantivo, Quando você fala, eu tenho medo, logo é medo de quê? Então, tem que ter um complemento, obrigatoriamente tem que ter. Nesse caso, medo de cachorro. Então, dentro ainda desse objeto direto, nós vamos ter de cachorro, que é o complemento nominal, ou seja, é o que está complementando aí o nome medo. Porém, temos também
o núcleo do complemento nominal, que é a parte principal desse complemento nominal. Então, qual seria? Ah, isso mesmo, cachorro, exatamente, só a palavra cachorro. E essa palavra cachorro é o quê? É um substantivo, entenderam? Substantivo como núcleo do predicativo do sujeito. O alimento é uma necessidade. O alimento é o sujeito da oração. É uma necessidade o predicado. Estamos diante de um predicado nominal, porque temos uma estrutura de predicado nominal. Veja ali, tem um verbo de ligação, é, que liga uma característica ao sujeito. Uma necessidade seria o predicativo do sujeito. Só que dentro desse predicativo nós temos duas palavras. Então, uma delas será o núcleo do predicativo do sujeito. Então, qual seria? Uma é o determinante, que é um artigo, e necessidade seria um substantivo, que é o núcleo, a parte principal, é o núcleo do predicativo do sujeito. Substantivo como núcleo do agente da passiva. A escola foi aberta pela diretora. A escola é o sujeito da oração. Foi aberta pela diretora é o predicado. Veja que agora nós temos a estrutura de voz passiva. Se formos colocar na voz ativa, como ficaria? A diretora abriu a escola. Porém, nós usamos aí um verbo ser mais o particípio do verbo principal. Então, ficou a escola foi aberta pela diretora. Pela diretora será o agente da passiva, né? Nós temos foi aberta, o núcleo verbal, né? É o verbo. E pela diretora será o agente da passiva. Só que esse agente da passiva tem o que nós chamamos também, tem duas palavras aí. Então, logo teremos um núcleo. Então, o núcleo será a parte principal. Pela é a preposição e diretor é o substantivo, que sintaticamente falando, teremos aí o núcleo do agente da passiva. Compreende? Substantivo como núcleo do adjunto adverbial. O artista caiu do palco. O artista é o sujeito da oração. Caiu do palco, o predicado. Veja que esse verbo cair, no caso aí caiu, é um verbo intransitivo. Ele não transita o seu significado para nenhum complemento, ele não necessita de complemento. Então, professor, o que é do palco? Do palco é o adjunto adverbial, né, de lugar, né, que dá ideia de lugar. E esse adjunto adverbial, ele também tem um núcleo. E qual seria o núcleo? Isso mesmo, a palavra mais importante, palco, que é um substantivo. Então, nós temos aí do palco com adjunto adverbial e a palavra palco será o núcleo do adjunto adverbial, correto? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de morfossintaxe do substantivo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar uma curtidinha aí para que a gente fique motivada a gravar cada dia mais aulas para os nossos alunos virtuais. Um abraço e até a próxima!